Olá, bem-vindos a mais um Café Conectado. Bom dia, tudo bem com vocês todos? Preparados para conversar um pouquinho sobre aspectos e impactos ambientais, entender a importância da renovação da ISO 14001 na versão 2015, o antigo item 431, né? Agora se chamando item 612 da norma 14001. Todo mundo conseguiu entender quais são as etapas de transformação, o que muda da versão antiga para a versão nova. Enfim, gente, estou à disposição, tá, para vocês poderem colocar aí as dúvidas de vocês, mandar o que vocês realmente precisam entender para poder iniciar o processo de migração das novas versões. Só lembrando, né, a ISO 14001 ela passou por uma migração no último ano. Nós temos aí 3 anos de prazo máximo para fazer o processo de migração. Esse prazo encerra em setembro de 2018. Na realidade, o processo de migração ele não iniciou o ano passado, né? Nós já estamos aí no nosso 2º ano de migração. A maior parte das organizações realmente deixaram para a última hora, né, para poder montar todo o processo de migração. Isso não é aconselhável, né, porque se imaginarmos, nós só temos agora o finalzinho de 2017, mais 2018 até setembro, para que nós possamos fazer todo o processo de migração. Bom, vou dar um tempinho, eu já entrei um pouquinho atrasado, né? Normalmente nós entramos sempre às 10 da manhã, para poder falarmos dos nossos cafés conectados. Semana passada o assunto foi NRs, né? Todo mundo adorou, o Francisco participou comigo. Normalmente eu convido algum colaborador da Verdigaia para estar comigo, mas hoje eu decidi conversar um pouquinho com vocês sobre aspectos ambientais dentro da perspectiva da nova versão da ISO 14001, e a ideia é, até o final desses 20 minutinhos de conversa, poder esclarecer suas dúvidas em relação a essa nova versão, tá? Estou fazendo um pouquinho de tempo aqui, estou vendo que a Thaís já entrou, o Júnior já entrou, a Ingrid já entrou. Bom dia a todo mundo. Então, gente, normalmente, sempre num Café Conectado a gente faz uma graça, né? A Verdigaia gosta de tentar atrair os seus clientes, lembrar dos teus clientes, né, de alguma forma. Já demos aqui licença para EAD, já demos licença de uso para o software VG Resíduos, para o software de consultoria online. Enfim, a minha proposta para hoje é para os 10 primeiros clientes que entrarem, né, e poder interagir comigo dentro da perspectiva do tema aspectos ambientais, nós encaminharmos daqui a pouco um certificado de participação desse webinar, né, que é um webinar curto, de 20 minutos, mas ele equivale sim a um treinamento de aspectos ambientais. É claro que nós não vamos percorrer toda a metodologia de aspectos ambientais, inclusive discutir detalhes, né, de potenciais metodologias que se aplicam a esse tema, mas nós vamos tentar discutir um pouquinho questões importantes, né, questões que têm gerado muita dúvida das organizações. Bom, Igor entrou. Tudo bem, Igor? Como é que vai? Bom, vamos primeiro entender o que a norma fala. Olha só, a norma diz o seguinte: dentro do escopo definido do sistema de gestão ambiental, a organização deve determinar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, os quais ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar. Ou seja, gente, levantamento de aspectos e impactos nada mais é do que uma fotografia inicial. É um retrato da organização no momento em que você está fazendo a avaliação. É claro que essa avaliação ela leva em consideração os controles existentes e os controles necessários. Por isso, até que o levantamento de aspectos e impactos ele define claramente, né, as nossas missões, né, a nossa revisão de valores e a nossa política. A própria política ambiental ela é um reflexo do levantamento de aspectos e impactos. Então, se nós lembrarmos bem, né, nós já falamos disso aqui no Café Conectado,
A política ambiental, ela preza por alguns requisitos mínimos, por exemplo, melhoria contínua, prevenção à poluição, atendimento a requisitos legais e outros requisitos subscritos. Mas de onde que veio isso? Veio, obviamente, do levantamento de aspectos e impactos, daquela fotografia que nós fizemos. Essa fotografia, ela considera, né, ela leva em consideração atividades rotineiras, atividades não rotineiras, leva em consideração os produtos que nós fabricamos. Isso é bom de falar, porque agora, até com a nossa missão de deixar mais claro, né, o ciclo de vida dos nossos produtos, dos nossos serviços, das nossas atividades, melhor agora, né, com a obrigação de fazer levantamento de aspectos e impactos dos nossos produtos, classificar, né, o ciclo de vida desses produtos. Até porque há uma tendência, né, para que os acordos setoriais fiquem prontos e exista uma obrigação clara, né, para retorno à origem dos produtos fabricados. Por exemplo, eu fabriquei um celular, coloquei no mercado. Obviamente, esse celular vai chegar no consumidor final, ele vai utilizar, né? Existe o conceito de obsolescência, né? Esse cara vai ter que descartar e isso tem que voltar para mim. É claro que hoje não se aplica, né, a lei do ciclo de vida para tudo, mas já temos uma visão clara para pilha, bateria, embalagem agrotóxico, lâmpadas. E vai chegar o tempo de tudo? Vai chegar o tempo de tudo. Por isso que o levantamento de aspectos e impactos, ele tem que nos dar uma ideia clara de quais são os nossos reais aspectos e impactos, né? Bom, enfim, continuando, se nós observarmos, a norma fala também o seguinte, pode influenciar, né? Ou seja, aqueles aspectos que influenciam ou podem influenciar e seus impactos ambientais associados, considerando uma perspectiva de ciclo de vida, que é exatamente isso que eu te falei, né? Ô Felipe, tudo bem? Estou vendo que o Felipe fez uma perguntinha aqui. Felipe perguntou o seguinte: o levantamento de aspectos e impactos ambientais, assim como o seu gerenciamento, é uma atividade fundamental para as organizações modernas que buscam melhorar o desempenho ambiental? Na verdade, é condição sine qua non, Felipe. Sem o levantamento de aspectos e impactos, você não consegue programar as atividades necessárias para a sua gestão ambiental. Então, essa fotografia inicial, ela é que vai apontar os elementos essenciais. Ela é que vai nortear a política, ela é que vai nortear os objetivos e metas ambientais, ela é que vai nortear, né, os controles necessários para você estabelecer uma boa gestão, né, da sua organização. Então, vamos imaginar que dentro de uma implementação de um sistema de gestão ambiental, o documento mais importante, é lógico, é a política. Agora, a ferramenta mais importante é o levantamento de aspectos e impactos, porque sem o levantamento de aspectos e impactos, a gente não chega em lugar nenhum. Agora, uma coisa que eu observo, né, e eu posso pegar em relação às organizações que já implementaram sistemas de gestão ambiental, né, desde a sua primeira versão, né, em 1996 até hoje, e tem levantamento de aspectos e impactos. Mas não são ferramentas vivas, são ferramentas que são levantamentos que foram feitos, né, no passado, fizemos lá levantamento de aspectos e impactos das nossas atividades e aquele negócio ficou lá. Parece que é um documento em Excel para o auditor ver. Isso não é uma verdade. O levantamento de aspectos e impactos, ele tem que ser uma ferramenta viva. Ela tem que ser revista o tempo todo, porque muda atividade, muda processo, muda serviço, né? Muda a forma de nós enxergarmos isso, por exemplo, agora com a perspectiva do ciclo de vida. Tô vendo que a Patrícia perguntou alguma coisa, eu tenho que ler rapidinho, senão passa mesmo. Bom dia, como a Verdigai auxilia as organizações em relação ao levantamento de aspectos e impactos? Bom, Patrícia, como você sabe, a Verdigai ela tem uma metodologia própria, né, para levantamento de aspectos e impactos, que inclusive classifica os riscos residuais, ou seja, tudo aquilo que está antes e depois dos controles. Então, eu vou deixar depois o link da metodologia SOG para você consultar, né? Então, além da metodologia SOG que controla os requisitos legais aplicáveis, ela também controla os aspectos ambientais. Temos lá mais de 40 metodologias que se aplicam provavelmente ao teu ramo de atividade. Tudo bem? Estou vendo que a Alessandra também entrou. Alessandra, como é que vai? Bom dia. Bom, vamos continuar lá.
Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil para vocês enxergarem o que eu estou vendo. Os aspectos ambientais dizem o seguinte: mudanças incluindo desenvolvimentos planejados ou novos e atividades, produtos e serviços novos ou modificados. Ou seja, o levantamento de aspectos e impactos, ele tem que levar em consideração principalmente aquilo que eu estou planejando. Eu planejo montar uma fábrica. Faz sentido fazer o levantamento de aspectos e impactos antes, né? Até para que você possa, na fase de projeto, avaliar as reais necessidades que você tem. Vamos construir, depois a gente vê o que vai dar. Não funciona assim, né? Até porque nós temos que trabalhar dentro de um sistema de gestão na prevenção e não na correção. Outra questão, né, se nós observarmos ali no item B, diz o seguinte: condições anormais e situações de emergência razoavelmente previsíveis. O que quer dizer isso? Condições anormais, por exemplo, uma parada, uma manutenção não prevista, né? Até porque dentro de uma situação, dentro de uma atividade rotineira, eu tenho as manutenções programadas e isso condiz com a minha necessidade de manter um levantamento de aspectos e impactos. Agora, eu tenho as condições anormais, aquelas paradas que não necessariamente estavam programadas. E a outra questão são as situações emergenciais ou as situações transitórias, né? Claro, tudo que esteja, entre aspas, dentro de controle. Por exemplo, eu estou descartando óleo no rio, está vazando a tubulação. Eu posso? Não, não pode. Eu tenho que interromper rapidamente a atividade, ou seja, esse não é um levantamento de aspectos e impactos previsível, né, aceitável, para que você possa dizer que o controle será feito depois. Você tem que interromper a atividade, corrigir isso e realmente identificar no seu levantamento de aspectos e impactos, né, a probabilidade, né, de acontecer um vazamento, mas não porque o vazamento existe, senão isso seria, obviamente, uma situação rotineira, né? Ei, Milton, tudo bem? Tô vendo que o Milton acabou de entrar agora. Bom, lá também diz o seguinte: a organização deve determinar aqueles aspectos que têm ou podem ter um impacto ambiental significativo. Óbvio, gente. Nós temos um levantamento de aspectos e impactos, nós temos flores, nós temos aquelas situações benéficas, aquilo que a gente faz em prol do meio ambiente, por exemplo, um processo de florestamento, né, um processo de tratamento, né, de resíduos oriundos de outras atividades para o nosso processo. Mas eu tenho que apontar se isso é relevante ou irrelevante para o meu sistema de gestão. E principalmente, na determinação da relevância, considerar a lei. A primeira pergunta é: existe lei, existe requisitos que se aplicam, né, a esse aspecto, a esse impacto, que determina claramente as minhas obrigações? Uma vez que eu consigo identificar os meus aspectos ambientais, obviamente eu tenho que estabelecer controles operacionais, que é exatamente o que está dizendo aqui, né, em relação a critérios estabelecidos. Por quê? Uma vez que eu identifico meus aspectos ambientais, chego à conclusão que eles são significativos, a próxima etapa é criar controle operacional, criar procedimentos, instruções de trabalho, né? Criar formas para que eles estejam sob controle ou, se possível, nós possamos reduzir a significância desses aspectos, né? Uma coisa que sempre acontece, né, é um assunto antigo, né, e vem também na nova versão: a organização deve comunicar seus aspectos ambientais significativos entre os diversos níveis e funções da organização. Ou seja, todo mundo tem a obrigação de saber de levantamento de aspectos e impactos. Mas eu tenho que saber de tudo e de todo mundo? Não, você tem que saber aquilo que se aplica à tua atividade, né, principalmente aonde você opera. Ei, Fátima, tudo bem? Estou vendo que a Fátima acabou de fazer uma perguntinha aqui. Considerando o ciclo de vida dos produtos, uma vez que esses produtos são adquiridos pelos clientes, qual a melhor metodologia para administrar o controle do impacto de fim de vida? Ou seja, né, aqui eu não vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Não dá, não consigo ler, mas enfim. A dúvida da Fátima é em relação ao controle de ciclo de vida de produtos. Acho que para isso
antes disso, vamos fazer o seguinte, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Vamos pegar lá na teoria, né? O que a norma diz em relação a ciclo de vida do produto, né? Dentro da teoria da norma, né? Obviamente ela disse o que para ela é ciclo de vida do produto, ou seja, o que ela entende como necessário controlar, né? Para que a gente possa atingir um nível de desempenho adequado. Bom, a norma fala o seguinte, no item 333 lá nas suas definições. Ciclo de vida. Estágios consecutivos e encadeados de um sistema de produto ou serviço, né? Obviamente, quer dizer que pode-se fazer levantamento de ciclo de vida para os meus serviços também, né? Por exemplo, instalação de antenas, né? É uma atividade relacionada à prestação de serviço. Desde que a aquisição da matéria-prima ou de sua geração, a partir de recursos naturais até a disposição final. Ou seja, levantamento de ciclo de vida é do berço ao túmulo, né? É no momento que você concebe esse produto ou serviço dentro da tua atividade, né? Você desenvolve, você cria. É como se, por exemplo, hoje eu estivesse produzindo um veículo. Só que antes de eu produzir o veículo e jogar no mercado, eu tenho que saber as peças que compõem esse veículo. Eu tenho que saber de onde vieram essas peças. E se essas peças, elas estão realmente não só regulamentadas, né? É como nós falamos lá na indústria automotiva, da nossa lista cinza, da nossa lista negra, né? Dos produtos banidos ou não banidos, por exemplo, a aplicação do amianto dentro da indústria automotiva é um exemplo, né? Que existe determinações lá da Comunidade Europeia de não se aplicar esse tipo de insumo. Mas isso é uma determinação legal, né? Até para saber em qual região eu tenho permissão ou não para aplicar o meu produto. Então, pode ser que o amianto, o exemplo que eu dei, ele não está banido, né, em determinado país, mas está banido em outro. Então quer dizer que meu produto não necessariamente poderia ter a sua comercialização aplicada em todo o território. Então isso a lei determina. Agora, mais do que isso, quando eu tenho uma visão clara do ciclo de vida dos meus produtos, eu sei exatamente, né, qual será o destino final. É o que eu falei do berço, quando eu concebi, e o túmulo, né? Como é que eu vou fazer o descarte do final de vida útil? Se ele vai ser recuperado, reutilizado, reciclado, né? Se ele vai retornar ao consumidor, seja por uma determinação de validade, ou para o final de vida, ou por obsolescência, enfim. Mas lá também na teoria diz o seguinte: os estágios do ciclo de vida incluem a aquisição da matéria-prima, projeto, produção, transporte, entrega, uso, tratamento, pós-uso e disposição final. Então, até respondendo mais ainda a pergunta, o levantamento de ciclo de vida, ele leva em consideração também as atividades dos terceiros que se relacionam à minha atividade. Por isso, até que lá na teoria de meio ambiente diz o seguinte: circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, seres vivos e as suas inter-relações. E nas suas inter-relações inclui também a sua circunvizinhança. Então, ou seja, um terceiro que cuida do transporte, ele se relaciona comigo? Sim. O cara que fornece matéria-prima para mim se relaciona com isso? Sim. O cara que montou o projeto para minha atividade, ele se relaciona com isso? Sim. Tá? Então, basicamente, em relação à antiga versão da 14.001, a principal mudança, eu vejo, em relação a aspectos ambientais é justamente isso. É uma definição mais clara do ciclo de vida do produto. É claro que, para determinado ramo de atividade, eu preciso ir mais fundo, né? Eu preciso realmente observar as características, até muitas vezes físico-químicas dos meus produtos, para saber se ele está proibido ou não em determinado território, né? Por exemplo, como por disposição legal, ou também se ele pode trazer riscos à saúde e à segurança do homem, porque muitas vezes a saúde e segurança, aqui eu não estou falando do trabalhador, mas estou falando do meu consumidor. Então realmente tem que se levar em consideração isso. Bom, o Isoca, tudo bem? Estou vendo que o Isoca acabou de entrar também. Vamos avançar lá um pouquinho. Lembrando que o nosso bate-papo é rapidinho, tá, gente?
não podemos entrar muito em detalhes, mas eu sempre vou estar aqui à disposição para tirar as dúvidas que realmente eu tenha deixado nesse bate-papo nosso no tema de hoje, que é justamente aspectos ambientais. Bom, a gente parou aqui. A organização deve comunicar seus aspectos ambientais significativos entre os diversos níveis. Já falamos da ideia, né, de se desinformar todos os aspectos e impactos que sejam significativos ao meu ramo de atividade, né, e à minha atividade, ao meu processo, ao meu produto, ao meu serviço, né? E falamos também da ideia de que os aspectos ambientais significativos, eles podem resultar em riscos e oportunidades associados tanto aos aspectos ambientais adversos, né? Ou seja, seria descarte de resíduos, geração de resíduos sólidos, geração de resíduos oleosos, enfim, né? Vai depender do teu levantamento, né? Ou os impactos ambientais benéficos, né? Como eu já falei também do seu processo de plantio, né? Desde que não esteja relacionada à tua atividade, né? Depois de corte, do seu beneficiamento de matéria-primas que até então haviam sido descartadas por terceiros, ou do teu processo de tratamento de água melhor do que aquela que normalmente você coletou. Enfim, os aspectos ambientais, eles têm que apontar para você a ideia de riscos e oportunidades. Isso também é uma alteração em relação à versão antiga. Na versão antiga, o levantamento de aspectos e impactos, ele não era uma ferramenta viva, não era um negócio que você utilizava constantemente para poder nortear as suas atividades. Você fazia o levantamento de aspectos e impactos e deixava lá. Agora, com a necessidade de apontar riscos e oportunidades, é a oportunidade sim de você pegar o teu levantamento de aspectos e impactos constantemente e avaliar se houve alteração de significância, se aquele aspecto, né, ele nos dá a oportunidade de transformar isso em novas oportunidades. Por exemplo, a geração de um resíduo de borra oleosa. Tá, mas se eu não perguntar o que eu vou fazer com essa borra oleosa, eu vou passar o resto da minha vida gerando borra oleosa e simplesmente com um controle operacional para recolher isso. E quando se fala de riscos e oportunidades, eu estou falando da oportunidade também de transformar aspectos ambientais em novas oportunidades, por exemplo, recuperação, reutilização, reciclagem, preciclagem de resíduos, ou dos riscos associados. Por exemplo, eu classifiquei lá o risco de vazamento de óleo. Obviamente, eu inclusive avaliei, né, esse risco, se existe realmente ou não o risco de uma tubulação se romper. Ah, mas é só isso? Aí você diz que vai fazer uma instrução de trabalho e que se o dia que romper você sabe o que fazer. Não. Na verdade, o levantamento de aspectos e impactos, se ele aponta para o risco, você tem que dizer o seguinte, então o que eu vou fazer para que isso nunca aconteça? Né? É claro, você já tinha ferramentas associadas a isso, né? As inspeções preventivas, né? Os checklists de inspeção. Agora, isso está associado aos controles operacionais e não necessariamente aos riscos e oportunidades ambientais. Então, foi até uma pergunta que me fizeram. Então quer dizer o seguinte, Davis, o levantamento de aspectos e impactos, ele é uma avaliação de riscos e oportunidades para a gestão ambiental? É. Eu preciso fazer uma nova avaliação de riscos e oportunidades, por exemplo, uma matriz SWOT, né, que a gente aprendeu isso da gestão da qualidade e é uma visão para as novas normas exclusiva para a gestão ambiental? Não, você não precisa fazer uma nova matriz SWOT se você já faz o levantamento de aspectos e impactos. A única necessidade que você tem agora é de avaliar se realmente o seu levantamento de aspectos e impactos, ele traz claramente as suas situações normais, anormais, avalia-se os riscos, a temporalidade, né, a situação, né, a severidade, a probabilidade. Ou seja, se você tem uma metodologia clara e essa metodologia prevê, né, a avaliação com o controle e sem o controle dos seus aspectos ambientais, isso é claramente entendido como riscos e oportunidades dos seus aspectos ambientais. Ei, Rafael, tudo bem? Estou vendo que você acabou de entrar. Bom, gente, é isso. O bate-papo ele é rapidinho, tá? Não é a ideia aqui de eu passar para vocês a metodologia de aspectos ambientais. Como eu já falei, a própria Verdigaia, ela tem mais de 40 metodologias associadas a esse tema. Isso também permite a você, se quiser mandar um linkzinho, de repente a gente manda um modelo de procedimento para você, não tem problema,
né? Também ofereci aí para os 10 que entrassem, né? Estaríamos encaminhando um certificado de participação desse webinar sobre aspectos ambientais, para que você possa utilizar no seu sistema de gestão. Mas mais do que isso, é você entender as mudanças, né, que nós tivemos em relação à nova versão. Entrou 2 elementos importantes: ciclo de vida, né, e a identificação de riscos e oportunidades. Riscos e oportunidades já são tratadas na própria metodologia de aspectos ambientais, desde que ela defina claramente essas etapas, né? As situações normais e anormais, a avaliação dos riscos, dos controles, da severidade, da probabilidade. Ah, Davidson, isso tá legal. Então tá. Então agora vem a próxima pergunta, né? Quais são os riscos? Você já apontou. E quais são as oportunidades? O que dá para fazer com isso? Dá para fazer comercialização de resíduos, dá para você reduzir a geração, o consumo de água, dá para você melhorar o seu tratamento de efluentes ou a sua coleta de água dentro de uma captação de efluentes, enfim. Isso é uma pergunta que você tem que fazer o tempo todo dentro do seu sistema de gestão. Tá bom, gente? Volto a falar, o bate-papo é rápido. Toda quinta-feira, às 10 da manhã em ponto, a gente entra aqui para fazer discussão sobre algum assunto que nós julgamos importante para vocês, né? Se a gente pegar, posso até colocar para vocês uma ideia da gente pegar de, quem sabe, a norma ponto a ponto, e na próxima semana, quem sabe, a gente já não discute o item 613 da norma, que é o item de requisitos legais. Aí a gente pode conversar um pouquinho sobre a teoria disso, né? Sobre a identificação de requisitos legais, que vem posteriormente a relação com aspectos ambientais, né? Que já norteou a nossa política, já definiu os objetivos ambientais necessários, tá bom? Mas aí fica para a próxima quinta-feira e a gente continua, tá bom? Um abraço, bom dia a todos.